Glória a Jesus, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Queremos saudar a amada igreja, a todos aqueles e aquelas que porventura venham a ouvir esta mensagem com a paz maravilhosa do Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Pois bem, a verdade nos liberta e isto nos basta. Meu irmão, minha irmã, nós estaremos entregando uma mensagem que tem o título Deus no controle, mesmo quando tudo parece mal. E para tal, eu quero convidá-los e convidá-las à leitura do texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25 e 26. E eu leio: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Até aqui é uma bênção ler a Bíblia, a palavra viva de Deus. Então eu te convido a uma breve oração, aonde nós iremos dizer em nome do Senhor Jesus: Pai amado, Pai eterno, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha visitar as nossas mentes e os nossos corações, para que esta mensagem ela venha a ser ouvida, aplicada à nossa vida no dia a dia, e que o teu nome possa ser grandemente glorificado por cada um de nós. Somos gratos pelo projeto de salvação, pelo teu chamado, nossa eleição, e que em tudo o teu nome seja muito glorificado. Nos abençoa, ó Pai, tirando qualquer empecilho para que possamos ter plena comunhão com o teu Santo Espírito. E assim nós te adoramos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Conforme nós, amados e amadas, nós fizemos a leitura, o livro de Jó, ele tem como autoria humana incerta. Uns apontam ser Moisés, outros Salomão. Enfim, o que é indubitavelmente certo é que a autoria da inspiração do Espírito Santo é real. Igualmente, a data também é incerta, mas estudiosos entendem que provavelmente data do século V ao século II a.C. A narrativa, meus irmãos, minhas irmãs, deste livro nos mostra que nunca vai faltar alguém para nos julgar, mesmo que estes julgadores não tenham a profundidade e conhecimento pleno da situação. Entretanto, quase sempre nos levando a ter em Deus a nossa confiança. Assim, era necessário que Jó passasse pela experiência com Deus. Meu irmão, minha irmã, é necessário que você passe por essa experiência de vida que você está passando. E entender que o Senhor sempre esteve no controle ali da vida de Jó, como Ele está no controle de nossas vidas. E isto nos traz paz, nos traz
como objetivo glorificar o nome do nosso Deus. Mas bem, amados irmãos, amadas irmãs, se nós atentarmos para a característica de Jó diante de Deus, nós chegaremos à conclusão inevitável que era a melhor possível. Conforme nós iremos mencionar um pouco mais à frente nesta mensagem. Assim, Jó, ele era um homem na terra de Uz, assim como nós estamos na terra e somos homens, na acepção da criação de Deus. E ali ele tinha esposa, filhos, logo como nós, ele possuía uma família. Ele tinha muitos bens, inúmeros empregados, sendo o homem maior de todos os do Oriente. E ele tinha uma religião, porque ele cotidianamente ele sacrificava a Deus. E ele era um homem importante e influente. E eu quero chamar a atenção dos amados e amadas para a leitura em Jó 1:8, que diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, aleluia, reto, louvado seja o nome do Senhor. Temente a Deus, glória a Jesus, e desviava-se do mal, aleluia. Portanto, ele buscava o processo de santificação, ou seja, se separava para Deus, mas lhe faltava algo. E interessante, amados, que narra-se que Jó levantava-se cedo para sacrificar ao Senhor em favor dos seus filhos, preocupado que era diante da possibilidade de que eles poderiam ter pecado e blasfemado contra Deus em suas reuniões e festas. Então, destaca-se que Jó era um homem que não encontrava descanso em sua alma. Diante de tudo isto, era propósito de Deus que ele fosse provado e, de certo, aprovado. Assim como nós, diante das lutas, das dificuldades, de percas que nós experimentamos, até de entes queridos, mas ele foi aprovado diante dos homens e de Deus, assim como você, meu irmão, minha irmã, que está sendo provado, você será aprovado no fim dos dias, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele vai atravessar o vale da morte, para ter uma experiência com Deus e ser justificado, pois ele era fiel, perseverante, mas ele precisava ter aumentada a sua fé. Vejam que Jó, ele não se encontra como uns daqueles mencionados na galeria dos heróis da fé, contida no livro aos Hebreus, no capítulo 11. E assim, neste processo, amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos constatar que o inimigo, ele, o acusador de nossas almas, ele chega diante de Deus, Deus fala com ele a respeito da fidelidade de Jó, e o inimigo lança uma acusação dizendo que isso era fruto porque ele tinha muito, e que de certo que se ele fosse tirado todas as coisas, ele iria negar a Deus. Era a acusação. Mas Deus, conhecendo o seu servo, como ele te conhece, me conhece,
nos conhece a todos a nossa estrutura. Ele deixa o inimigo ali fazer todas aquelas atrocidades com Jó, mas não poderia tocar na vida dele. Porque a minha vida, a sua vida, pertence ao Criador, louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus amados, minhas amadas, Jó, na sua aflição, ele não pecou com seus lábios. Diante daquele quadro angustioso, de feridas da cabeça aos pés, Jó expressa que, porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem mesmo sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó 3, 25 e 26. Eu quero levar os amados, amadas, a uma reflexão. Sermos bons cidadãos, ostentando todos os predicados de Jó, é dever de todo cristão. Mas não só isto, nós precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus, tendo uma fé inabalável, onde as circunstâncias boas ou más não terão o condão de mover a nossa fé. Deus tem nos dado uma família para cuidar, amém? Nos sustentado com nossas múltiplas necessidades materiais, assim como as espirituais. E aprendemos na palavra de Deus em Mateus 6,33, onde expressa: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas? Trata-se da possibilidade de possuir e ter condições plenas de comer, beber e vestir, que nutre o corpo físico, mantendo a vida física ativa. Mas também, amados, não é menos verdade que o Espírito Santo nos tem dado tudo o que precisamos para termos uma vida equilibrada, mesmo diante de um mundo hostil, instável, inseguro, ingrato e traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que tem nos mantido de pé. Meu irmão, minha irmã, nosso temor ao Senhor deve ser prosseguir no processo de santificação, buscando a cada dia qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Eis que nós não somos uma pipa solta ao vento, para lá e para cá. Nós temos uma direção firme e segura do Espírito Santo, amando a maior bênção que poderíamos possuir, que é a nossa salvação. E assim, fugir sempre das heresias, isto é, da operação de engano, de doutrinas humanas que não liberta, mas escraviza, e as quais não transcende ao reino de Deus. E também, amados e amadas, da apostasia, isto é, o afastar do evangelho, cair na frieza espiritual, se decepcionar com o homem e, por fim, se afastar do caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus, o único meio de chegarmos ao reino de Deus, isto é, a volta para a casa do nosso Pai eterno. Aleluia! Glória ao nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia! Onde quer que você esteja me ouvindo, diga glória a Deus. Aleluia!
meus irmãos, minhas irmãs, o nosso receio cotidiano é desagradar ao Senhor. E a isto nós chamamos de temor, que não é medo, é um princípio de sabedoria. Portanto, o nosso descanso, que tanto foi buscado por Jó, e nosso repouso é estar aos pés de Jesus, aceitando o seu precioso chamado, que contém Mateus 11, 28, e eu leio para os amados. Que voz maravilhosa dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim é caminhar sempre com o Senhor Jesus, divino companheiro. Tua presença sinto logo ao transitar. Aleluia. Há um perigo da noite, das trevas, nos cercando. Mas, Senhor, fica conosco. Já se faz tarde. Aleluia. Glória a Deus. Na tentação, na luta, no dia mau, o Senhor Jesus nos orienta na sua gloriosa palavra, final de João 16, 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, você que certamente está passando por aflições, por momentos difíceis, por tristeza, que experimentou perdas, tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele já te deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vitória para que todos nós alcançássemos tão grande graça. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, nós podemos constatar que Jó não tinha paz. Assim, ele era um religioso, necessitado de um encontro verdadeiro com Deus. Quem sabe você tem sofrido momentos difíceis, não entendendo muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, sair da sua religiosidade, que não transcende. E isto pode ser constatado quando a revelação ela entra na sua vida, assim como entra na nossa vida e que entrou na vida de Jó, quando ele vai expressar o contido em Jó 19, 25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Que revelação maravilhosa a respeito do Senhor Jesus, nosso amado Redentor. Aleluia, aleluia. Quando o Espírito Santo nos revela o Senhor Jesus, vem a sua obra redentora, que Ele fez, com certeza, a obra criadora, e na redentora, com a sua morte e ressurreição real e física, levando a humanidade a ser redimida. Nós não temos outra forma de agir senão dobrar os nossos joelhos e a nossa vida ao nosso amado Salvador. E o Senhor Jesus, Ele diz à sua amada igreja: em mim tereis paz. Aonde? No corpo. A igreja, a cabeça é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos entrega o bem mais precioso, que só assim nós somos felizes, apesar das circunstâncias. Ou seja, o presente para caminharmos seremos
confiados diante das incertezas e inseguranças deste mundo, pois ora é guerra, ora desemprego, fome, enfermidade, traições, operações de enganos, vidas queridas que se vão e enfermidade que assola o mundo, mas o Senhor nos entregou o bem, que é o projeto de salvação. Nós queremos destacar, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor Jesus diz em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Assim, nós vamos fazer como o apóstolo Paulo, nas lutas, nas aflições, com o Senhor Jesus em nossos corações, nós podemos testemunhar o contido em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto é, passar momentos difíceis e passar momentos bons. Deus tem te chamado para uma grande vitória. Assim, meus amados irmãos, amadas irmãs, enquanto nós estamos no mundo, de certo que todos nós vamos passar pelo vale da luta, da dificuldade, do dia mau ou dias maus, mas confiados em quem nós temos servidos. Assim, sermos sempre serenos e com plena fé, por saber que tudo o que Deus faz conosco é proveitoso. Quero chamar os amados irmãos a palavra contida em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, receba o contido em João 14:27, quando o Senhor Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz, ela veio da eternidade. E ela é incondicional. E não a paz do homem, que é sobre condições. Logo, quando nós recebemos esta paz do Senhor Jesus, tudo faz diferença em nós. Eis que passaremos a ter a confiança de que tudo, inclusive nossa vida, está nas mãos de Deus e que Ele verdadeiramente nos ama. E o processo de perda, pastor Carlos, nossos entes queridos que nós tanto amamos, a tristeza que fica, meus amados, nós somos seres humanos. Por que fica uma tristeza? Porque a morte, ela é uma intrusa que entrou no homem através do pecado, porque Deus, Ele soprou a eternidade dentro de nossos corações, e assim a morte nos constrange. Ela é uma inimiga que não pede licença, leva em tempos que nós não esperamos, mas há algo maravilhoso que nós precisamos entender a expressão do rei Davi, quando ele diz, ao perder o seu primeiro filho ali com Batseba, quando ele diz, a criança não voltará mais para mim, mas um dia eu irei a ela, louvado seja o nome do Senhor. Nossos entes queridos que partiram não vão voltar mais, mas um dia nós estaremos com ela, e isto nos traz paz, nos traz alegria no Senhor, mesmo diante das lembranças boas e ruins.
Amém? Portanto, meu irmão, minha irmã, nós queremos convidá-los e convidá-las a buscar o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Mas como fazê-lo, pastor Carlos? Eu respondo e oriento. Com orações, nos aproxima mais da comunhão com Deus. Em jejuns, meditação na gloriosa palavra e, por fim, dizer como Jó, ele diz, já como um homem que se encontrou com o Deus Criador, como você, meu irmão, minha irmã, como cada um de nós, um dia tivemos esse encontro e nós podemos dizer como Jó 42:2, né? Que diz assim, eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, o teu poder é supremo. Tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas não pode ser impedido, mas é objeto de louvor, adoração, glorificação. E aí, nós ainda podemos ver no 42, versículos 5 e 6. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Alguém, meu irmão, minha irmã, falou de Jesus para você, falou das suas experiências, mas agora é tempo de você buscar a sua experiência com Deus, de ver com seus olhos espirituais o poder de Deus, sentir que Ele é capaz de te dar a vitória sobre o vale da morte e certamente te lançar no projeto de salvação, da alegria e do gozo com o Senhor. Um dia, meus amados, minhas amadas, nós ouvimos pela boca de um servo, de uma serva, a respeito dos grandes feitos de Deus, e isto nos deixou felizes e querendo desfrutar do mesmo, até que ao nos convertermos, sermos regenerados, nascidos de novo, da água e do Espírito, conforme João 3,5, na passagem de Nicodemos, nós passamos a ouvir uma voz doce e delicada, falando ao nosso coração, e maravilhosamente louvarmos, é a voz do meu amado Senhor Jesus e nosso Salvador. Nossa caminhada cristã, ela não pode ser pautada por experiências de terceiros, até mesmo de irmãos e irmãs, embora isto nos incentiva a o seguir, mas verdadeiramente nós precisamos ter um encontro com Deus para conhecer o seu propósito para a nossa vida e assim nós caminharemos com equilíbrio. Nossa visão espiritual deve ser sempre marcada pela humildade, pelo reconhecimento de que somos devedores, que tudo que recebemos do Senhor é graça, isto é, um favor imerecido. Nós não podemos deixar de constatar que Jó, ele nos deixa um legado de perseverança. E isto é narrado no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, que eu leio. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Você, meu irmão, minha irmã, é considerado mais do que feliz, porque você sofre a dor da perca, você sofre a dor da ausência de Deus, você sofre pela ausência do paraíso. E eu volto ao texto. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrer para nós é o campo de batalha,
que o pecado nos lançou. Entretanto, somos bem-aventurados. Isto é mais do que feliz, eu estou repetindo, porque a nossa vitória vem do Senhor. E se examinarmos a palavra de Deus em Provérbios 21, nós vamos entender com profundidade, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Por tudo, meu amado, minha amada, que foi exposto nesta mensagem, nós queremos convidá-los a viver o contido na palavra em Hebreus 12:2. E eu leio, que maravilha, que bênção, que glória. Coloca dentro do seu coração. E eu leio: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, nosso foco é Ele, e não um momento de luta, não um momento de tristeza, não um momento de dor, mas em Jesus, que passa a ser o centro da nossa vida espiritual e material, nos levando a uma santificação permanente. Logo, Ele vai ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. E você vai entender, se você vem há longos anos passando por um momento de luta, dificuldade e tristeza, Deus quer te usar para ser um vivo testemunho do que é ser um servo e uma serva fiel a Deus. E somente Ele é digno de todo louvor, toda glorificação, de toda adoração. Glória a Deus. O sentimento, amados e amadas, que deve marcar a nossa vida de servos e servas como cristãos, isto é, seguidores de Cristo Jesus, é o de gratidão pelo seu imenso, incomparável, insubstituível amor, seu sacrifício ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente para nos remir da terrível condenação, nos libertar. Então podermos dizer: glória ao nosso amado Senhor e Salvador, e sempre repetir, como Jó o fez: porque o meu Redentor vive, e sei que por fim se levantará sobre a terra. Jó não blasfemou, passou pela tormenta e terminou com Deus lhe restituindo em dobro a prosperidade que antes tinha. Isto é graça. Bem-aventurado és tu, meu irmão. Bem-aventurado és tu, minha irmã, porque Deus lhe restituirá em dobro tudo o que você perdeu. Primeiro, a comunhão com Ele. Segundo, os seus entes queridos, que um dia estarão e estaremos todos juntos para sempre com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ao terminar essa mensagem, quero trazer o texto de Jó 42:17, que diz: então Jó morreu velho e farto de dias. Nós queremos convidar a você que ainda não se definiu pelo projeto de salvação. Venha ser uma nova vida em Cristo Jesus. Qual é o custo dessa decisão, pastor Carlos? Zero. O preço da sua e da nossa redenção foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Que consolo, que graça, que extraordinária constatação. Mas não demore na sua decisão. O rei está voltando para arrebatar a sua igreja, como noiva para as bodas, e assim podermos, ao encerrar, expressar: ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Glória a Deus.